A número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Iremos passar o expediente dos senhores vereadores, os quais dispõem de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Corrêa Comim. Proceda a chamada, secretário. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, declino. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Declino. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador, eu posso falar daqui, né? Quero agradecer aos nobres pares pelas palavras de conforto aí com a perca da minha mãe. Agradecer as pessoas que me solicitaram aí pelo Facebook, também as palavras de conforto nesse momento tão difícil para minha família. E dizer para meus amigos que estão me ligando que eu estou internado, tá? Já fiz a quarentena, não tive sintomas nenhum, graças a Deus estou bem, tá? Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos que se comoveram e mandaram bastante palavras de conforto para mim. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Com a palavra a nova vereadora, a doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quem nos assiste da sua casa aí e no seu trabalho via Facebook. Digo do seu trabalho, vereador Leandro, líder do governo, o senhor se lembra que semana passada eu retirei um requerimento de uma funcionária pública que se chama Laila. Eu retirei porque no dia seguinte que vocês pediram vistas, parece que foi a Cibele, foi lá e afastou a secretária, a servente. Aí depois que eu retirei, no dia seguinte, ela foi lá e obrigou ela a voltar. Então, eu não sei, o governador fala que serviço... Então, falou que ela tem pressão alta controlada. Então, eles vão ter que escrever que o governador está falando que quem tem pressão alta controlada é para voltar a trabalhar e não tem risco. Né? Eu acho que tem serviços essenciais. Por exemplo, o CAPES, pessoal. Ontem eu iria lá. Só que falam assim, não é o momento de fazer política. E isso não é política, nós somos vereadores. Mas o CAPES atende gente com problema psiquiátrico que já não vai conseguir fazer higiene. Chega lá, os funcionários públicos, pessoal, estão sem máscaras. Não tem máscaras. E eu considero que o prefeito falou, quem tiver máscaras para vender, vem até mim, porque eu quero comprar, né? Não é eu. Quando ele fala eu acho que ele não deveria falar eu. É o município que quer comprar. O secretário também não é o secretário dele. É o secretário municipal, né? A gente tem que parar de usar só o eu. E somos um time aqui, né? Legislativo, executivo, né? O prefeito tem um timão lá de secretários que estão dando a cara, então não é ele, é o time. Parabéns a todo o governo, o secretário que está tomando atitude. E aí, nessa pessoalização é que não fica legal. Enfim, aí não tem máscaras, e ele falou, e eu até defendi, falei, gente, não tem como ele comprar máscara, ele está dizendo. Só que daí o funcionário público não tem máscara e ele fala que vai criar uma medida para multar o povo que está sem máscara. Eu não sei se ele vai dar máscara, o que ele vai fazer. Mas eu recebi ontem no grupo, o Marquinhos colocou, eu pensei que era fake news. Depois que o Marquinhos recebeu, hoje de manhã eu acordei com 40 videozinhos dele falando que vai multar quem tiver máscara. Imagina, o povo não tem dinheiro para comer e vai tomar uma multa porque não usa máscara, prefeito. Não dá. Vamos ter mais amor no coração aí. Pensar na necessidade desse povo que está preocupadíssimo. E pensando nisso, senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista a pandemia que se instalou em nosso país e a prorrogação do decreto que amplia o prazo de isolamento social, que trata inúmeros impactos no nosso município, é que requer a mesa que seja formada a Comissão Especial de Vereadores para tratar com representantes do poder público, sindicato, empresário, associação comercial, a criação de um plano de prevenção aos impactos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, vereadora Janaína Balares.
Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação. O vereador estiver de acordo, penso que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Por que isso? Por conta do eu mesmo, viu, vereador Leandro, que o senhor é o líder, faça chegar nossas mensagens. O eu faz com que as pessoas não consigam chegar até ele para falar a demanda. E talvez se a gente crie uma comissão, todos aqui participando, trazendo as necessidades, ouvindo os comerciantes, ouvindo tudo, pode chegar a uma ideia mais ampla. Porque a gente não é dono da razão, ninguém é dono da razão. E, às vezes, uma pessoa tem uma ideia brilhante que a gente pode aproveitar. Então, o desafio agora é ouvir as ideias de todos. As pessoas querem colocar, se expressar para ter solução, porque a gente está no mesmo barco. E se o piloto cair, vai cair todo mundo. Então, vamos juntos, nos unirmos e ouvir toda a população. Outra coisa, falaram que ia ter merenda escolar. E hoje eu recebi já 3 pessoas, ligaram, estavam na escola e não receberam a merenda. Falaram que não tem prazo. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Alguns dias, ao realizar sua live em sua página oficial no Facebook, para passar informações sobre o decreto que estabelecia a quarentena no município, o prefeito anunciou que, mesmo sem haver aulas, a administração realizará esquema de atendimento às crianças carentes. E essas receberiam a merenda escolar, tendo em vista a iminência de ter que jogar fora toneladas de alimentos. Tendo sido procurada por diversas mães e suas famílias, se encontram em situação de risco devido à falta de alimentação. E essas informam que as escolas Maria Nilza Romão, Antônio Pérez e Idalina da Conceição não têm fornecido a merenda e receberam a informação também de que essas escolas não iriam fornecer alimentação porque as crianças estão de férias. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. Qual o planejamento da administração municipal para que essas crianças carentes recebam a merenda ou uma cesta básica? 2. Por qual motivo essas crianças não estão recebendo? 3. De acordo com as informações transmitidas pelo próprio prefeito, existiu o risco de diversos alimentos estragarem, caso não fossem fornecidos. O que foi feito com esses alimentos? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, o vereador estiver de acordo, penso que está aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Agora, dos transportadores escolares. Tendo em vista, senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista a pandemia causada pelo Covid, diversos trabalhadores de transporte escolar e transporte universitário do município, em especial a transportadora Vanesca, que se encontra de mãos atadas, não somente pela paralisação das escolas e universidades, mas principalmente pela grande demanda de rescisão de contratos. Em reunião virtual com os diversos transportadores escolares, tomaram as seguintes decisões. Como não tem ideia de quando tudo voltará ao normal, estes trabalhadores estão extremamente preocupados por grande parte dos transportadores terem seus veículos de trabalho financiados e as prestações girarem em torno de R$2.000. Além disso, os tributos municipais, estaduais e federais não foram alvo de desconto ou isenção para pagamento. Outra situação que causa muita preocupação a esses trabalhadores é a taxa de alvará de renovação dos anos de 2014 a 2018, que está sendo cobrada de maneira retroativa e o decreto de 6929 de 2020 não trata deste assunto, trazendo somente a prorrogação da entrega de documentos emitidos pelo Cideretam por 90 dias. Muitos estão apreensivos, pois, apesar do parcelamento do retroativo, a renda bruta caiu muito, fora que entregas de documentos e custos de reciclagem foram suspensas, sem data definida para o retorno. Muitos nem conseguiram sequer protocolar a entrega dos documentos no DETRAN. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. 1. A administração municipal possui algum plano para que esses trabalhadores não sejam prejudicados? 2. É possível que a administração municipal permita a renovação automática desses alvará no ano de 2020? 3. Existe a possibilidade de anistia no pagamento, ou ao menos a suspensão da cobrança de alvará da renovação retroativa dos anos de 2014 a 2018, retornando a cobrança 90 dias após a normalização da prestação de serviço? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da vereadora. Em votação, vereador estiver de acordo, permito que está aprovado o vosso requerimento. Presidente, tem aqui uma indicação para levar para o prefeito, do Betão, lá do Camarão, que ele pegou uns surfistas, juntou um grupo de surfistas que querem mandar uma carta para o prefeito, e hoje eu estou enviando aqui, eles todos assinando essa carta para o prefeito, tá bom? É isso, uma continuação de bom dia a todos nós.
O secretário prossiga a chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Roberto, secretário. Perdão. Vereador Roberto Andrade Silva. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento número 322/19, com o objetivo de buscar e propor soluções para um melhor ordenamento do uso e do parcelamento do solo em Praia Grande, ainda não concluiu seus trabalhos, requeram a mesa, ouvido o douto plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam com o que estão. Aprovado o vosso requerimento. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, requerimento. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 298/19, com o objetivo de buscar e propor alternativas no âmbito municipal para a reforma tributária, ainda não concluiu os seus trabalhos, requer a mesa, ouvido o douto plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Outro requerimento, presidente. E em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam com o que está. Aprovado o vosso requerimento. Tá. E, presidente, vou estar encaminhando para a discussão das outras comissões um projeto de resolução que institui no âmbito do Poder Legislativo do município de Praia Grande o ambiente virtual de deliberação. Isso aqui eu preciso assinar. Secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Presidente, eu vou falar daqui mesmo, tá? Tem uma indicação que eu gostaria de ler aqui, tá? Tendo em vista o pico da pandemia do coronavírus, Covid-19, já está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Praia Grande a lavagem da pulverização, impactando as desinfectações da unidade de saúde, centros comerciais, vias públicas de grande circulação, em pontos estratégicos da nossa cidade, na qual os espaços receberem uma limpeza especial com jatos de águas, cloros de caminhões de pipa, onde são utilizados também produtos apropriados para uma maior higienização e desinfectação desses locais. Ressalto, porém, que poderiam incluir, intensificar a lavagem de desinfectação nas principais praças, nos prédios da Câmara Municipal, no Ministério Público, Fórum, Cemitério Municipal, nos locais públicos onde há ainda o fluxo de grandes pessoas que tramitam pelo local. Vale ainda salientar a importância de incluir nesse processo de limpeza de desinfectação parte da interna de viadutos existente em nosso município, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que tramitam no local e ainda uma fiscalização no sentido de impedir que moradores de ruas pernoitem pelo local. Diante dos fatos, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para estudar a possibilidade de intensificar a lavagem e desinfectação das principais praças, prédios públicos, Câmara Municipal, Ministério Público, Fórum, Cemitério Municipal, parte interna dos viadutos que mesmo após o período de pandemia do coronavírus Covid-19, que perpetue a lavagem através da água, cloro, que seja feita a manutenção através da higienização e pulverização pelo menos uma vez por mês, em todos os locais acima citados nessa indicação. Quero aproveitar, presidente, também para parabenizar as meninas dessa casa que estão fazendo um trabalho brilhante na limpeza da nossa casa aqui, tá? E a gente sabe que o empenho de todos é fundamental para a gente combater essa pandemia do coronavírus, presidente. Aí, por enquanto, é só, tá? Eu não canso de parabenizá-las, porque realmente a nossa casa é muito limpa, muito higienizada.
A funcionária efetiva nossa aqui, dona Gil, está sempre cuidando aí do material de vocês, sempre higienizando. Estão todos de parabéns em relação à Câmara Municipal. Ok. Até a próxima semana. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereador Serginho. Presidente da Câmara, Reco, agora companheiro do PSDB oficialmente, recebi um ofício do nosso presidente do PSDB, Anderson Mendes de Andrade, onde está relacionado os vereadores e onde o PSDB se torna a maior bancada na Câmara Municipal de Praia Grande. Ofício de número 16 de 2020, Praia Grande, 3 de abril de 2020. Ao senhor Sérgio Luiz Esquiano de Souza, líder da bancada na Câmara de Vereadores. Informo a Vossa Senhoria que, nesta data, protocolamos o ofício 15 de 2020 ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Praia Grande, o senhor Edinaldo dos Santos Passos, informando que a bancada liderada por Vossa Senhoria passou a ser composta pelos vereadores abaixo. Nossos filiados ao quadro do Partido da Social Democracia Brasileira do PSDB. Tatiana Toschi Mendes, Dimas Antônio Gonçalves, Edinaldo dos Santos Passos, Eduardo Pádua Soares Jardim, Eduardo Rodrigues Xavier, João Alves Correia Neto, Leandro Avelino Rodrigues Cruz, Marco Antônio de Souza, Roberto Andrade Silva, Hugo Lino Alves Ribeiro, Isaías Moisés dos Santos, Marcelino Santos Gomes, Natanael Vieira de Oliveira. Esses são os nomes que formam hoje o PSDB com mandato, digo isso, com o mandato de vereador e o provável pré-candidatos para as eleições de 2020, se Deus quiser, em outubro agora. Quero também salientar a todos vocês que tem outras lideranças que já assinaram também, que se filiaram ao PSDB, com a provável possibilidade de essa pré-candidatura a vereador para as eleições de 2020, pessoas importantes. Tive algumas informações, eu não vou nem citar os nomes, porque eu não estou com essa relação toda em minhas mãos. Deverei tê-las na próxima semana. Pessoas importantes que já disputaram eleições passadas e foram muito bem. Isso é tudo. Bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereadora Tatiana Toschi Mendes. A palavra à nobre vereadora Tati Toschi. Bom dia a todos. Ai, que coisa a situação. Bom, eu vou apresentar um requerimento que fala sobre o plano de carreira dos professores da Escola Municipal Porto do Saber. É uma reivindicação que eles vêm fazendo desde 2014, não, 2015. Exatamente. E aí eles começaram a tentar, em 2015, com que eles pudessem fazer essa inclusão junto ao plano de carreira, visto que, quando eles prestam um concurso, todos os requisitos que são necessários para eles estarem nesse cargo são os mesmos requisitos que qualquer outro professor de matemática e de português também estão. Então, por que esse pessoal também não ter a inserção no plano de carreira, né, dessa categoria? E essa lei, ela rege isso. É a Lei 592, de junho de 2011, que pode, sim, ter eles como inclusão. E a gente já fez um ofício ao prefeito solicitando que ele fizesse esse estudo. E eu tive uma resposta onde ele disse que esse estudo já está feito, que já temos aqui que já foi feito um estudo tanto financeiro, para que eles possam, sim, ser inclusos. Então, eu venho com esse requerimento solicitar que seja feito esse estudo
para que essa categoria possa ter os seus direitos igualados, né? Em setembro de 2019, enviei um ofício para o senhor prefeito sobre uma reivindicação dos professores de dança, musicalização e violão do Escola Porto do Saber. Porto das Artes, desculpe, Porto das Artes. Há algum tempo fui procurada por esses profissionais que solicitam sua inserção no plano de carreira do Magistério Público Municipal, de acordo com a Lei Complementar 592/2011. Na resposta que recebi, informaram que havia realizado estudos jurídicos e financeiros sobre o assunto e que seria possível a inserção desses profissionais no plano de carreira e que o impacto orçamentário já havia sido realizado, sendo favorável à inclusão para o ano de 2020, faltando apenas finalizar o projeto de lei para análise da Procuradoria do Gabinete do Prefeito. Vale destacar que em todos esses profissionais são professores licenciados, todos cumprem com as obrigações referentes ao cargo de professor, HTPC, HTPI, jornada pedagógica, projeto político-pedagógico, e quando fizeram um concurso, foi solicitada a mesma documentação para um professor de matéria trivial, como português e matemática. Diante disposto, requereu o excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão para que verifique, junto ao setor competente, e nos informe. Este projeto de lei acima citado já foi realizado? Caso positivo, por que ainda não foi enviado para essa Casa de Leis para podermos votar? Caso negativo, o que impede a conclusão desse projeto de lei, visto que essa solicitação já vem sendo realizada por esses profissionais há mais de um ano? Salve Emancipador Oswaldo Toschi, 7 de abril de 2020, vereadora Tati Toschi. Em discussão, requerimento da nobre vereadora. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como está. Aprovado o vosso requerimento. Por hoje é só. Obrigada. Encerrado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar à ordem do dia. Senhor secretário, leia o primeiro item da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar, número 8/2020, processo 48/2020. Autor, Marcelino Santos Gomes. Altera a linha C do artigo 6º e a linha C do primeiro parágrafo do artigo 10 da Lei Complementar número 779, que estabelece novas regras para o exercício do comércio ou prestação de serviços de ambulantes no município de Praia Grande. Segundo a discussão, quórum maioria absoluta. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições, o projeto será colocado em votação. Os senhores vereadores registrem seus votos. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor secretário, veio o próximo item da ordem do dia. Veto parcial número 1/2020,
Processo 19/2020, autor, Executivo Municipal. Veto parcial ao projeto de lei número 7/2020, que proíbe o manuseio, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Praia Grande e da outras providências. Discussão única, quórum, maioria absoluta. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Não tem parecer. O Legislativo aprovou o projeto para vetar a utilização de fogos de artifícios. O Executivo, né? O Legislativo aprovou o projeto para vetar a utilização de fogos de artifícios com emissão de ruídos em todo o território do município de Praia Grande, como forma de assegurar a proteção ao meio ambiente. O Poder Executivo decidiu veto parcialmente o projeto por julgar inconstitucional os artigos 3 e 4, tendo em vista que a fixação de multas e estabelecimento de prazos para regulamentação é matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo. Quanto ao artigo 4, corretíssimo o veto, mesmo porque, em nosso parecer, já havia proposto sua retirada do projeto. Mas com relação ao artigo 3º, é nosso parecer que não existe qualquer nota de inconstitucionalidade na fixação de multas para a parte do parlamentar. Existem inúmeras decisões do TJ de São Paulo julgando constitucionais as leis municipais iniciadas por vereador com fixação de multas. A título de exemplo, destacamos a ADIM, movida pela Prefeitura de Ribeirão Preto contra a Câmara Municipal. A legislação criada pelo parlamentar fixou multa e, mesmo assim, foi considerada ilegítima pelo Tribunal de Justiça. E a ADIM foi julgada como improcedente. O resultado do julgamento improcedente demonstra que o Tribunal de Justiça de São Paulo concorda com a possibilidade do parlamentar municipal fixar multas em projetos de iniciativa. Na última apelação, há registros expressos que o Tribunal de Justiça de São Paulo dá plena validade para a cobrança de multas fixadas pelo Legislativo nas leis municipais de iniciativa parlamentar, que determinaram instalação de biondo em bancos e instituições financeiras. Todavia, considerando que o veto é mecanismo de discórdia do Poder Executivo quanto às normas emanadas pelo Legislativo, regularmente prevista nos artigos 54, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, e que mesmo atende formalmente aos requisitos e prazos legais para sua emissão, diante do exposto, esta douta comissão de parecer favorável à submissão do veto parcial ao pleno plenário, que caberá discutir o mérito. Quórum, maioria simples, assina Ugolino Alves Ribeiro, Marcelino Santos Gomes e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação. O vereador estiver de acordo, por isso que está aprovado o parecer. Agora sim, abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Cadu Barbosa, encerradas as inscrições, com a palavra o vereador Carlos Eduardo Barbosa. Bom, presidente, desde o começo do mandato a gente vem falando sobre essa questão dessa discordância dos poderes, né, do Legislativo com o Executivo, na questão dos vetos e na questão da taxação de multas, né? A gente aqui sempre coloca as multas, aí o jurídico do Poder Executivo fala que nós não podemos taxar, sempre vetam a nossa colocação de sanção, só que não coloca. Então, a gente tem diversas leis que foram aprovadas, presidente, nessa casa, e não tem sanção. Aí fica muito difícil essa lei ter poder, porque sem sanção, sem uma multa, fica difícil existir a praticidade da lei.
eu vim muito apto a falar com o líder do prefeito, né, para a gente derrubar até o veto. Mas ontem, conversando com o líder do prefeito, e a gente teve uma conversa muito franca, o líder do prefeito me passou que a gente vai resolver essa questão, porque essa lei não pode ficar sem uma sanção, fica difícil a praticidade, e a gente tem tempo hábil, porque nós estamos no primeiro semestre do ano, essa questão vinga muito mais no final do ano, né? Essa questão dos fogos e artifícios, do barulho. Quero ressaltar aqui que teve um compromisso meu e do Leandro, numa conversa ontem, da gente ir na prefeitura, conversar com o jurídico e vir para essa casa uma correção, não uma correção, mas uma emenda colocando uma sanção nesse projeto de lei. Eu acho que é isso, é diálogo, mas eu acredito, presidente, e também, Leandro, que a gente tem que dar um basta nisso. Essa questão é uma questão muito de saia justa, assim, não tem necessidade. A gente vê que os dois poderes caminham muito lado a lado, muito concordando com tudo, até porque a administração do atual prefeito é uma administração muito boa, é uma administração exemplar. Então, a Câmara sempre caminha, quando a administração é boa, caminha junto. Só que essas discordâncias, que eu vejo que não é nem do prefeito com a Câmara, e nem da Câmara com o prefeito, que sim, do jurídico de cada poder, ela não está andando junto. Então, isso cria uma coisa muito ruim, né? Que a gente não tem nada contra o Poder Executivo, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa a favor. Então, eu acho que a gente poderia tentar usar esse projeto para tentar conversar com eles, para que não venha mais dessa forma, nem se possível a gente marcar uma reunião, tá conversando com o procurador da casa, para ir falar com os procuradores de lá, para a gente resolver isso. Isso é muito desgastante aqui para a casa. Mas queria agradecer a tua atenção aí, de estar correndo com o projeto. Na semana passada nós retiramos até para discutir. Então, para mim, que sou autor, se a gente pode não derrubar o veto e o Executivo mandar um projeto para a gente colocar uma sanção, vai ficar muito bom. Queria dizer também, presidente e vereadores, que essa questão, ela vai muito além da questão só da causa animal. A gente estava conversando aqui na casa, o grande causador desse impacto aí sonoro, as crianças com autismo, elas sofrem demais com essa questão. Então, acho que essa casa e o município vai estar fazendo um bem muito grande para a população, não só a animal, mas como a humana também, tá bom? Por isso, quero agradecer a todos, toda a casa, por ter aprovado esse projeto, por ter nos ajudado a dar uma visibilidade para isso. Então, em comum acordo com o líder, nós vamos votar, acolher o veto e, na sequência, o líder se comprometeu de mandar para casa uma sanção para esse projeto. Bom dia a todos. É encerrada a discussão, o projeto será colocado em votação. Senhores vereadores, de seus votos. Veto acolhido por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Dr. Alexandre Correia Comim. Vereador Carlos Eduardo Barbosa, declino. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Eu declino. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador Isaías Moisés dos Santos. Vereadora Janaína Balares. Bom, eu vejo o site da Câmara, a sessão está online, tem muita gente assistindo. E quem não pegou desde o início da sessão, eles estão perguntando soluções para o Covid, principalmente os comerciantes. Os ambulantes hoje receberam cesta básica. A verdade é que a gente sabe que o ministro Mandetta está certo, o governador Dória, a quarentena é importante para a saúde, né? O isolamento é importante para a gente não propagar o vírus, para não colapsar o sistema de saúde.
Mas as pessoas, a gente tem que ver como que vai resolver essa questão das pessoas que vão precisar comer. Vão precisar pagar os funcionários. Daqui a pouco elas não têm dinheiro para pagar os funcionários, eles vão ser mandados embora. E vai virar não é pandemia porque não é de saúde, mas outro problema. Pensando nisso, nós criamos a comissão aqui na Câmara para ouvir as pessoas. Não que isso vai solucionar, porque quem tem poder para resolver, para fazer, é o poder executivo, o prefeito municipal. Nós estamos aqui, vereadores, para levar a demanda para o prefeito. Criamos essa comissão e eu vou falar com a minha assessoria, viu, Henri, para criar um site do Covid, igual a gente fez o Praia Grande, que queremos, um site para as pessoas começarem a mandar ideia. Para que possa, porque como não vai dar para ter reunião presencial, para que possamos criar uma rede de divulgação dos pequenos comerciantes, eu não sei o que dizer, mas uma estratégia. E talvez a gente não tenha ideia, mas as pessoas que estão de fora têm ideias criativas. E é isso que eu peço para o prefeito, ouvir, ouvir, ouvir. Eu sei que ele deve estar extremamente estressado, preocupado pelo sistema, pelo colapso de saúde. Sei que eu fico me colocando no lugar dele agora. O que a gente faria com o comércio? Abre, e aí todo mundo pega? Qual é a solução? Porque, veja, tem uma moça que estava com suspeita de Covid, está aguardando o teste, o marido foi e falou na padaria que a mulher estava guardando o teste, o dono da padaria falou, bom, não importa, você tem que vir trabalhar. O que acontece com isso? Esse cidadão, com certeza, vai passar para o resto dos funcionários, se ele tiver, e para as pessoas, ele pode ser assintomático. Aí a gente vê na praia, na orla, o comerciante fica revoltado, porque ele vai lá no canto do forte, Leandro, está cheio de gente brincando, andando de bicicleta, as crianças, eu entendo, porque imagina você num apartamento ficar trancada com 3 crianças, 2, tá difícil para todo mundo. Aí eles descem, aí o comerciante que tem o funcionário vê o funcionário na rua. Ele fala, pô, o prefeito manda a gente trancar tudo, mas as pessoas estão na rua. Como que a gente vai resolver essa questão, né? Então, eu acho que as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, precisam ser ouvidas. Eu acho que, a partir de ouvi-las, virá ideias, porque eu acho que a gente não é... O prefeito não é o rei de todas as ideias, nem o presidente da República, nem o governador. As ideias têm que partir de todos, porque juntos é que faremos a diferença nessa crise, tá bom? Tem que ter um comandante, sim, mas o comandante agora, neste momento, tem que ouvir todos. Então, eu convido vocês para, na live hoje, que vai ser 19h30, assistir a nossa live para que eu possa ouvir as ideias de vocês e levar até o prefeito essas ideias, através de requerimento na Câmara, indicação. Vamos ver como que a gente, através dessa SEV, vamos ver quais os vereadores que queiram participar. Tá bom? É isso aí, fica aí a nossa solidariedade. Eu li um texto agora que, assim, não dá para julgar ninguém. Porque eu estou em casa e fico pensando, e agora? Como que o dono do comércio vai pagar o aluguel como? Ou outro que tem uma pequena empresa, como que vai pagar os funcionários? É complicado, pessoal. Tá bom? Fica aí essa reflexão. Bom dia a todos. Secretário, você que é chamada. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Declino. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esqueno de Souza. E vereadora Tatiana Toschi Mendes. Agradecendo a presença de todos, não dá mais a tratar, estou por encerrar a presente sessão.